cumprimentar os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Uma boa noite para todo o povo de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos por bondade abrir a nossa Bíblia, Isaías, capítulo 50. Aleluia. Glória a Jesus. Isaías, capítulo 50. Nós vamos fazer duas leituras bíblicas nesta noite. Hoje, como é culto de ceia, eu prometo aos irmãos que nós não vamos nos demorar na palavra. É uma mensagem simples, objetiva, mas eu creio que vai edificar uma vez mais o vosso coração, a vossa fé em Cristo Jesus. Isaías capítulo 50, versículo de número 10. Isaías 50 e o versículo de número 10. É um texto que nós vamos usar apenas como um ponto de partida, e depois faremos a leitura de um outro texto bíblico. Isaías 50, 10. Os irmãos encontraram? Amém? Então diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firma-se sobre o seu Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, se possível, não feche essa passagem, marca com o dedinho, mas abra comigo a tua Bíblia, 1 Samuel, o capítulo de número 30. E será aqui aonde nós vamos nos deter, irmãos. Isaías 50, 10 é um texto como ponto de partida, mas aqui vai ser onde nós vamos nos deter um pouco mais. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Amém? Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém, meus irmãos? Podeis tomar o vosso assento glorificando a Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, nesta noite, para adorar a Deus, para glorificar o nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui comigo na retaguarda, os presbíteros, o pastor também Elmer, todos os obreiros, e também quero louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, e sou grato a Deus pela oportunidade que através do pastor Sérgio nos foi concedido de estarmos aqui nessa noite, amém? Irmãos, trago comigo a saudação do meu pastor, o pastor Edevaldo, conhecido de toda a igreja, e também da congregação de Caquegá, os irmãos, amém? Então, graças a Deus. Irmãos, nós fizemos aqui
duas leituras bíblicas nesta ocasião. É uma palavra, vai ser bem objetiva, mas eu acredito que vai edificar a fé dos irmãos. A primeira passagem bíblica que nós lemos, Isaías 50:10, é apenas um texto, como eu falei, que vai servir de ponto de partida. No versículo de número 10, nós encontramos o profeta Isaías dizendo: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do teu servo. Na parte B do versículo, ele diz: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Quando nós olhamos para esta expressão bíblica, nós podemos entender o que o servo de Deus, o profeta Isaías, está querendo expressar nesse texto. Todos nós, acredito que a maioria dos irmãos que aqui estão são brasileiros, não sei se existe alguém dentre nós que é peruano ou de alguma outra nação, mas a maioria dos irmãos aqui brasileiros, e lá no Brasil, independente de norte, sul, eu acredito que existe um dito popular que é conhecido no Brasil todo. Provavelmente você já ou falou ou você já ouviu aquela determinada expressão: ainda há uma luz no fim do túnel. Quem já ouviu essa expressão? Levante a mão só para que eu possa entender. Amém. Então a maioria dos irmãos aqui já ouviu esta expressão: ainda há uma luz no fim do túnel. E essa expressão, normalmente nós costumamos dizer quando estamos passando por uma situação difícil, mas dentro da situação difícil ainda existe um fio de esperança. Ainda existe uma possibilidade de que algo vai acontecer, de que o cenário vai ser revertido e de que tudo vai dar certo lá no final. É o que o dito popular ele diz: ainda existe uma luz no fim do túnel. E de alguma forma, quando aqueles que estão passando por um momento de adversidade, ele tenta se segurar neste fio de esperança, de alguma forma ainda traz algum conforto, porque ainda existe uma luz no fim do túnel, ainda existe uma esperança de que algo pode acontecer e mudar a situação. Porém, o texto de Isaías, o profeta, ele está dizendo na parte B do versículo: quando andar em trevas. Esta expressão trevas está apontando para todos nós um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de adversidade. Essa expressão trevas está apontando para nós que lemos esta passagem bíblica aquele momento tenebroso, aquele momento de escuridão, aquele momento de adversidade, aqueles momentos de tribulações e provações tais. E ele continua dizendo: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Quando andar em trevas e não tiver essa luz no fim do túnel, quando não tiver este fio de esperança, onde nós possamos nos agarrar para esperar uma reviravolta, para esperar de que a situação vai dar certo lá no final. Quando as coisas estiverem indo de mal a pior, e nós olharmos lá para frente e não enxergarmos um fio de esperança, onde possamos depositar o nosso coração crendo de que a situação vai reverter. O que fazer diante de situação tal como essa? O próprio profeta, nesse mesmo texto, ele continua dizendo e nos dando a resposta: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, firme-se sobre o seu Deus, confie no nome do Senhor
e firma-se sobre o seu Deus. Aqui está, como um ponto de partida, a resposta para a situação adversa, quando enfrentarmos lutas, adversidades, em que nós olharmos para o fim do túnel e nós não encontrarmos esta luz de esperança, nós não enxergarmos este fio de esperança onde possamos depositar a nossa credibilidade. A solução é confiar no nome do Senhor e se firmar sobre o nosso Deus. E é interessante, irmãos, porque a segunda passagem bíblica em que nós lemos, e aqui nós vamos extrair algumas aplicações, nós podemos enxergar na vida de Davi, dentre tantos episódios que Davi vivenciou, nós podemos aplicar o que o profeta Isaías estava dizendo lá na frente. Nós podemos perceber na prática Davi, ele exercitando ou ele praticando o que o profeta do Senhor está nos aconselhando. Todos nós conhecemos, irmãos, acredito eu, a história de Davi. Todos nós sabemos de onde Deus tirou Davi e aonde Deus levou Davi. Mas neste episódio da vida de Davi, irmãos, ele ainda era um moço que vivia debaixo de uma promessa, a promessa de ser o rei de Israel. E nós sabemos que nesse episódio da vida de Davi, ele foi um servo leal do rei Saul, mas por conta das vitórias, das conquistas, diante das batalhas que Deus dava a Davi, Saul, ele endureceu seu coração contra Davi e passou a perseguir implacavelmente a Davi. E tamanha era, irmãos, a perseguição que Saul ele estava pondo sobre Davi, que a Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel, no capítulo de número 27, que Davi, considerando a perseguição implacável que ele estava sofrendo por conta de Saul, Davi, ele considerou em seu coração que ainda chegaria o momento em que Saul iria colocar as suas mãos nele e ele ia acabar perecendo nas mãos de Saul. 1 Samuel 27:1. E daqui em diante, a história bíblica, irmãos, vai nos contar que Davi, então, ele projetou em seu coração fugir para a terra dos inimigos de Israel, que eram os filisteus, e pedir abrigo, pedir refúgio para o rei dos filisteus. O que Davi fez? Davi, ele vai para a terra dos filisteus, se apresenta diante do rei dos filisteus, pede abrigo ao rei dos filisteus, e o rei dos filisteus, ele deu abrigo para Davi. Ele abrigou Davi e os homens que acompanhavam a Davi. E no versículo de número 27, 28, 29 e 30, que nos conta essa história, vai nos mostrar que Davi, ele foi acolhido pelo rei Aquis, que era o rei dos filisteus, e este rei determinou um lugar onde Davi ele iria viver, onde Davi ele iria morar. Davi, ele deveria habitar numa cidade chamada Ziclag. O rei dos filisteus acolheu Davi e deixou Davi reiniciar a sua vida, reiniciar a sua história numa cidade chamada Ziclag. Agora vai Davi e os seus homens nesta cidade, e eles começam a morar, a habitar, a estabelecer-se em Ziclag. E a Bíblia nos diz ainda, em 1 Samuel, capítulo de número 27, e no versículo de número 7, que por cerca de 1 ano e 4 meses, Davi, ele permaneceu nessa terra. Durante 1 ano e 4 meses, Davi, ele ficou nessa cidade chamada Ziclag, que era uma cidade
dos filisteus. E durante esse tempo, irmãos, o que Davi fez? Davi tocou a sua vida para frente. Davi agora já não sofria mais as perseguições por parte do rei Saul. Agora ele tocou a tua vida para frente. Ele deu continuidade na sua vida. E a Bíblia nos diz que Davi, ele conquistou a confiança do rei dos filisteus. Davi, quando ele saía para dar contra um povo, ele pedia permissão do rei dos filisteus, saía, voltava e prestava conta daquilo que ele havia feito. E desta forma, Davi, irmãos, ele foi conquistando a confiança do rei dos filisteus. Aconteceu que, passado esse período de 1 ano e 4 meses, em que Davi e os seus homens, eles haviam estabelecido-se na cidade de Ziclag, os filisteus, eles se juntam para sair contra Israel. Eles reúnem as tropas e eles estão agora projetando marchar contra Israel. E como Davi, ele sempre foi um homem leal, Davi e os seus homens apresentaram-se perante o rei dos filisteus para marchar junto com a tropa dos filisteus. E os irmãos que conhecem a história sabem perfeitamente que os conselheiros do rei não achou bom que Davi e os seus homens fossem para a guerra juntamente com os filisteus, para que não acontecesse que, estando na guerra, Davi, vendo seus irmãos perecendo no meio da batalha, o seu coração se voltasse contra os filisteus e Davi se juntasse com Israel, somando força com o exército do rei Saul, e assim destruísse os filisteus. Embora o rei Aques tinha total confiança em Davi, mas prevaleceu o conselho dos conselheiros. E então o rei ordenou Davi a voltar para a sua terra, ou voltar para a cidade aonde eles haviam se estabelecido, onde eles estavam tocando a sua vida, e ficarem ali, até que eles fossem para a guerra e voltassem da guerra. Só que a Bíblia, irmãos, está nos dizendo, aonde nós fizemos a leitura, de 1 Samuel, capítulo de número 30, que durante esse intervalo de tempo, em que Davi, ele junta os seus homens, sai de Ziclag e vai até a presença do rei, a Bíblia está nos dizendo que durante esse período de tempo, os amalequitas, eles vieram e invadiram a cidade aonde Davi, ele havia se estabelecido. Aonde Davi e os seus homens, eles estavam tocando a sua vida, aonde estavam as suas famílias, aonde estavam as mulheres, as crianças, o gado, aonde estava a vida de todos esses homens. No momento em que eles saíram da cidade, durante esse período de tempo, os amalequitas, eles vieram e eles deram contra a cidade, destruíram a cidade, levaram cativo as mulheres, as crianças, os gados, levaram tudo cativo. E a Bíblia, irmãos, nos informa, no versículo de número 3 a seguir, que quando eles voltaram à cidade, a cidade estava queimada a fogo, as suas mulheres e os seus filhos foram levados cativos. Olha que situação trágica que Davi e os seus homens estavam vivenciando. Eles voltaram da presença do rei, e quando eles se aproximam da cidade, eles percebem que a cidade não estava mais da mesma forma em que eles haviam deixados. Eles percebem que as coisas não estavam mais da mesma maneira. E para piorar a situação, a cidade estava destruída e estava deserta. As mulheres foram levadas cativas, as crianças foram levadas prisioneiros. E a Bíblia nos diz no versículo 4
que então eles alçaram a sua voz e choraram, até que não houve mais força neles para chorar. Que situação, irmãos, Davi estava vivendo em sua vida. Olha que situação difícil Davi e os seus homens, eles estavam passando. A Bíblia diz que quando eles voltaram, eles encontraram a cidade destruída e deserta, porque as mulheres foram levadas cativas, as crianças foram levadas cativos, e não havia mais nada naquele lugar. E a Bíblia está dizendo que esses homens choraram, e choraram tanto que não houve mais força neles para chorar. Quando nós analisamos que o texto está falando de homens que eram guerreiros, homens que estavam acostumados a sair para a batalha sem saber se iria voltar para a sua casa, homens que eram valentes, que estavam acostumados a empunhar a sua espada na sua mão e partir para a guerra, eram homens truculentos, eram homens guerreiros, eram homens valentes, e a dor foi tão grande que fizeram esses homens chorar de tal modo que não havia mais força nesses homens para chorar. Olha que situação difícil, irmãos. E sabe o que acontece? É que quando nós analisamos, nós podemos conjecturar algumas coisas, a partir do ponto que o texto está falando de ninguém mais, ninguém menos, de Davi. Havia os seus homens, mas a Bíblia está falando de Davi também. E nós sabemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem, e uma vez eu aprendi com o pastor Silvio, que foi irmãos dos irmãos aqui, congregou há muito tempo. Toda vez que o pastor Silvio falava de Davi na igreja, o pastor Silvio, ele falava de Salomão, que fazia menção do seu amor para com as mulheres, e homens declarando amor para as mulheres, mas Davi não. E olha que Davi, ele é o maior dos salmistas aqui em Salmos, e todos os salmos que Davi ele registra, ele menciona o seu amor para Deus, o amor que ele tinha para Deus. Mas este homem que amava Deus, que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, que o próprio Deus deu testemunho que era segundo o seu coração, estava passando por uma luta tão grande que o fez chorar a ponto de que não havia mais força nele para chorar. E quando eu analiso esse texto, irmãos, nós entendemos perfeitamente que todos nós estamos sujeitos a situações difíceis na nossa vida. Irmãos, nós, quando falamos de situações assim, nós não somos profeta do caos, mas uma coisa nós podemos ter certeza durante a nossa peregrinação aqui nessa terra, que nós vamos passar por muitas lutas e tribulações. Em Atos nos diz que nos importa passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. Em Salmos, o salmista nos diz que muitas são as aflições do justo. E o próprio Senhor Jesus nos advertiu dizendo que no mundo nós teremos aflições. Irmãos, por nós sermos amados do Senhor, porque eu não tenho dúvida do amor de Deus para com a minha vida, e eu sei que você também não tem dúvida do amor de Jesus para com a tua vida, mas isto não nos isenta de passarmos por lutas e aflições. Por sermos amados do Senhor, irmãos, não significa
que Deus vai nos privar de situações tão adversas, que nós vamos olhar à nossa volta e nós vamos perceber que não existe essa luz no fim do túnel. Não existe esse fio de esperança para nós. Durante o tempo da nossa peregrinação, durante o tempo da nossa caminhada cristã, Deus vai permitir o mar ficar revolto sobre a nossa vida, e nós vamos passar tanta luta, irmãos, tanta tribulação, que às vezes nós vamos dizer, como os discípulos falaram para Jesus, naquele momento que eles estavam passando pelo mar revolto e Jesus dormindo na polpa do mar, os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, tu não te importa que nós perecemos? Parece que os discípulos estavam dizendo: Senhor, a gente vai morrer, o mar está revolto, o barco está quase indo a pique, o Senhor não vai fazer nada? E vamos abrir o nosso confessário. Quantas vezes, irmãos, nós não falamos as mesmas palavras para Jesus? Nos momentos da adversidade, nos momentos das provações, nós olhamos para Jesus, o mar está revolto, a situação está difícil, olhamos para o fim do túnel, não existe uma luz, não existe um fio de esperança, e nós estamos já como que respirando ânsias de morte, porque pensamos que essa luta vai nos matar. Olhamos para Jesus e falamos: Senhor, o Senhor vai ficar assistindo somente de camarote? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai me socorrer? O Senhor não se importa que eu pereço? Às vezes, há situações assim na nossa vida. Às vezes, há momentos em que nós passamos, nós olhamos para Jesus, esperamos que Ele venha intervir na situação, mas Jesus parece que está dormindo na polpa do nosso barco. E para piorar a situação, o texto vai nos informar, no versículo de número 6, de 1 Samuel, capítulo 30, perceba que Davi, ele estava chorando, não havia mais nele forças para chorar, de tanto que já havia chorado, por causa da perda que ele sofreu. Mas o versículo 6 nos mostra que a situação agravou ainda mais para o lado de Davi, porque o versículo 6 diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Como se não bastasse, irmãos, imagine você a cena. Quando eu leio a Bíblia, e tem duas formas, né, irmão, de nós lermos a Bíblia. Às vezes nós fazemos aquela leitura para nós fazermos a leitura completa e a gente vai lendo, mas às vezes a gente para meditar nos textos, que é aquela leitura pausada, que a gente pega um texto, mergulha nele, viaja nele, dali vai para outros lugares. E quando a gente faz isso, a gente começa a imaginar a cena, a gente começa, parece que ver o que estava acontecendo. Imagine Davi voltando, montado no seu cavalo, juntamente com seus homens todos armados, saíram pronto para a guerra. Mas chegando próximo da cidade, já aquele olhar de preocupação, porque provavelmente perceberam fumaça, perceberam que alguma coisa estava normal na cidade. Voltam rapidamente, percebem que a cidade está destruída. As mulheres e as crianças levados cativos perceberam que todos foram levados prisioneiros. Perceberam que haviam perdido suas mulheres, suas crianças, suas famílias. Esses homens agora choraram, não sabiam o que fazer. A única coisa que tomou conta do coração daqueles homens foi a dor pela perda que estavam amargurando naquele momento. Mas Davi, irmãos, para o lado dele, o caldo engrossou um pouco mais,
Porque o versículo de número 6 nos mostra que Davi, ele muito se angustiou, porque o povo e a mania do ser humano é sempre achar um culpado para tudo. Isso desde a queda do homem. Desde a queda o homem sempre teve em si a mania de transferir a culpa para outrem. E no versículo de número 6, o povo, os guerreiros de Davi, eles escolheram Davi como um bode expiatório, como o culpado da situação. Davi agora ele estava sendo responsabilizado pela situação que eles estavam vivenciando. Como se não bastasse, o povo estava falando em apedrejar Davi. Olha que situação difícil Davi estava vivendo. Olha que situação complicada Davi ele estava passando, irmãos. Mas lembre Isaías capítulo 50, versículo 10. O profeta na parte B, ele diz: quando andares em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firma-te sobre o seu Deus. O texto nos informa que Davi estava muito angustiado, já havia chorado horrores, não havia mais força para chorar, mas o final do versículo está dizendo: todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós passarmos por situações adversas, a solução é nós permanecermos agarrados em Jesus. É nós nos esforçarmos em Deus. É nós depositarmos a nossa confiança totalmente no Senhor. Eu não entendo, irmãos, é que às vezes tem crente que quando está passando pela prova, ele abandona a fé, ele abandona Jesus, ele larga a igreja, larga Jesus, se é obreiro, larga ministério, larga tudo e volta para o mundo, da qual um dia Jesus o resgatou. Mas é a solução? Não é a solução. Quem disse que se afastar de Jesus vai trazer a solução para os problemas que nós estamos enfrentando? Quem foi que soprou no teu ouvido que afastar-se da igreja, afastar-se de Jesus vai trazer solução para o problema que está passando? Sendo que a Bíblia nos mostra o contrário. Se nós estamos passando por luta, se nós estamos passando por prova, e a prova ela é tão grande que aos nossos olhos não existe um fio de esperança, nós, ao invés de nos afastarmos de Deus, nós devemos fazer o contrário. Nós temos que nos firmar ainda mais em Deus, nós temos que confiar mais em Jesus, nós temos que nos esforçar em Deus, irmãos. Aleluia. E na prática, como que significa, ou como que se aplica na prática se esforçar em Deus? Isaías diz: firma-te sobre, confia no nome do Senhor e firma-te sobre o seu Deus. Aqui 1 Samuel 30, versículo de número 6, diz que Davi, diante de toda aquela situação adversa, o povo dizendo apedrejado, perdeu tudo que tinha, a Bíblia nos informa que Davi ele se esforçou no Senhor. Mas na prática, irmãos, para eu entender na prática, na praticidade, para eu entender e compreender se eu estou ou não me esforçando em Deus, se durante esse período de tribulação, período de trevas, onde não há luz, para eu entender se afinal eu estou ou não me esforçando em Deus, como que eu compreendo isso? O versículo seguinte vai nos mostrar, versículo 6 e no versículo 7, versículo de número 8, resumindo aqui, vai nos mostrar Davi consultando ao Senhor, Davi buscando a Deus. Resumindo,
o texto nos mostra Davi indo para a oração, diante daquela situação tão trágica, de perca, de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia. Davi, ele não se calou, Davi, ele não se afastou de Deus, mas Davi, ele foi correndo para o lugar secreto, para buscar a Deus em oração. Então, meus irmãos, eu entendo que se a luta está grande, se a luta está apertada, eu estou me esforçando em Deus, uma vez que eu estou buscando a Deus em oração. Aleluia. E eu pergunto a você nessa noite, nos momentos das tribulações, como você tem se portado? Como você tem se comportado? Quais têm sido as tuas respostas diante das lutas e adversidades da vida? Diante das tribulações que a vida nos proporciona, que passamos ao longo do tempo, durante o período da nossa peregrinação? Irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Jesus, nós precisamos buscar o socorro que vem somente do Senhor. É somente diante de Deus que nós poderemos encontrar força diante das lutas e adversidades que nós passamos durante o tempo da adversidade, irmãos. E as lutas Deus permite vir sobre nós, não é para nos matar. As lutas, irmãos, não é para matar a nossa vida, para acabar com a nossa fé, pelo contrário, Deus permite as lutas para nós termos experiências com Ele. Deus permite as adversidades para nós experimentarmos a sua bondade. Eu vou dizer algo aqui, irmãos, tão didático para você entender. Lá no Brasil, na minha casa, onde eu cresci, a casa do meu pai, onde eu cresci, onde eu vivi, a minha vizinha, ela tem 2 pés de manga muito grande, aquela manga coração de boi, os irmãos conhecem, aquela manga bem gostosa mesmo, né? E a gente que está aqui no Japão tem dificuldade para comer manga, né? Aqueles que gostam de manga. E aquela manga, irmãos, as pessoas que passavam na frente da minha casa, da casa da minha vizinha, eles viam a manga bonita, aquele pé carregado na época de manga, ela amadurecendo, coisa mais linda. E se perguntasse para as pessoas que passassem ali, pegasse uma daquela manga na mão, perguntasse para ela: você está vendo essa manga torta? Você acredita que essa manga está gostosa? Cheira ela. A pessoa ia cheirar, com certeza a pessoa não ia duvidar que a manga estava gostosa. A pessoa certamente ia dizer: não, essa manga está uma delícia. Mas por que você pode dizer que essa manga está uma delícia? Porque eu estou vendo que ela aparenta estar deliciosa, o cheiro dela está maravilhoso. Mas, irmãos, a pessoa está dizendo que a manga está uma delícia de forma didática, para você aplicar e entender o que eu vou querer dizer. A pessoa estava dizendo, poderia dizer isso daí, pelo que ela estava vendo, pelo que ela estava cheirando, mas ela não poderia dizer por ter experimentado. Eu já comi muita daquela manga, inclusive uma parte do pé caía para o meu quintal, o vizinho falou assim: você pode pegar à vontade, comi à vontade. Então eu experimentei da manga, eu sei que aquela manga era uma delícia. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Eu sei que todos nós que estamos aqui não duvidam da bondade de Deus. Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus é poderoso? Você crê que Jeová, Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência? Você crê que Deus é o Deus que faz as coisas acontecer? Porque você ouviu falar de Deus, porque você crê na palavra do Senhor. Mas, irmãos, tem um sabor diferente quando você experimenta Deus. Quando você tem uma experiência com Ele, você experimenta a bondade de Deus. Quando você pessoalmente experimenta esta bondade maravilhosa de Deus. Existe uma diferença da pessoa crer que Jeová é Jeová Jireh, o Deus da providência,
porque ele crê que está escrito aqui, daquela pessoa que Deus permitiu um momento de escassez bater na porta da sua casa e ele experimentar Deus entrando com providência quando mais nada tinha na sua mesa. Uma pessoa dessa dizer que Deus é o Deus da providência, ele diz, irmãos, com conhecimento de causa. É diferente, irmãos, quando uma pessoa ela diz que Jeová, Ele é o Jeová, o Deus que sara. Quando Deus permitiu a enfermidade bater na porta da sua casa, desenganado pelos médicos, a medicina mais nada podia fazer, mas Jesus, Ele entra com cura, Ele restaura a saúde. Essa pessoa, Ele diz, irmãos, com sabor diferente, irmãos, as lutas que Deus permite nós passarmos, não é para nos matar, mas é para nos dar experiências com Ele, é para nós experimentarmos a bondade de Deus, irmãos. Aleluia. Mas é durante esse tempo que nós precisamos nos esforçar em Deus, nós precisamos permanecer firmado nele, crendo nele, aguardando o socorro dele, aguardando a providência dele, permanecendo na presença dele. Vamos colocar em pé, já estou terminando a mensagem. Aleluia. Haverá momentos, irmãos, que vamos passar por situações em que nós vamos estar sozinhos. E é tão difícil, né, irmãos? Às vezes tem luta que a gente olha para a nossa esquerda, esperando alguém para nos ajudar. Não tem quem possa nos ajudar. Às vezes olhamos para a nossa direita, também não tem ninguém que possa nos ajudar. Olhamos para a retaguarda, não tem ninguém. Olhamos para a nossa frente, não há ninguém. O que fazemos nesta hora, irmãos? Nós fazemos como o salmista do Salmo de número 121. Nós levantamos os nossos olhos para o monte. Nós gritamos, de onde virá o meu socorro? Mas a nossa alma sabe, ela responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por prova, vamos passar por tribulações. Às vezes haverá momentos em que Jesus vai nos forçar a entrar no barco, porque lá na frente a tempestade vai vir sobre nós, mas não é para nos matar, mas é para nos dar experiência com Ele. Mas durante o tempo da tempestade, não abandone a fé. Durante o tempo da luta, não desista de Jesus. Permaneça crendo, permaneça firmado, permaneça orando e aguardando o socorro que vem da parte do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Um processo, irmãos, para ter experiência com Deus é dolorido, irmãos. E uma vez eu até brinquei, quando ainda novo convertido, eu orava pedindo para Jesus me dar experiência com Ele. E a gente quer, né, irmãos, quando novo convertido, quer ter aquelas experiências transcendental, né? Acredito que todo mundo aqui já teve desejo assim. E a gente ora, né, naquele primeiro amor, e buscando, Deus, me dá experiências com o Senhor. E, irmãos, todo mundo passa, irmãos. Se você ainda não está passando, se prepare que uma hora você vai passar pelo vale. E aí, irmãos, vem aquelas provas, vem aquelas lutas, e meu Deus do céu, que situação difícil. Aí comecei a entender alguma coisa. Falei, pera lá, eu estou orando, pedindo para Deus experiência e está vindo luta. Aí eu até brinquei um dia com os meus irmãos, quer saber, eu não vou pedir mais experiência não. Chega, não quero mais experiência, porque o processo é dolorido. O processo é difícil. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Mesmo nós não pedindo, Deus, Ele olha para nós e fala, meu filho, vem cá. Assim como o Espírito pegou Jesus e levou para o deserto, às vezes Ele faz isso conosco também. Ele olha e fala, meu filho, vem cá, quero te dar experiência, quero te levar um pouco mais adiante. Você vai crescer um pouquinho mais, você vai amadurecer um pouquinho mais, você vai viver coisas que você ainda não viveu. E para viver isso, irmãos,
nós vamos passar pelo vale, nós vamos passar pela prova. Mas um dia me disse um pastor: o tamanho da tua luta, a tua busca deve ser maior. Se a luta é grande, a tua busca pelo Senhor deve ser muito mais. E se o inimigo está te atacando, o teu contra-ataque tem que ser redobrado. Esse contra-ataque é buscando a Jesus em oração, é buscando a Deus em oração, é na oração que teremos vitória. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Fecha os teus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, neste momento, queremos agradecer por esta palavra. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Porque a verdade, meu Pai, é através das lutas, das provações e das adversidades desta vida que a nossa fé, Senhor, ela cresce um pouco mais. Como diz, ó Deus, um hino que às vezes cantamos na igreja: toda vez que a minha fé é provada, é a chance que Tu me dá de crescer um pouco mais. Mas eu confesso, ó Deus, que durante o processo é tão dolorido. Durante o processo, ó Deus, às vezes nos sentimos sozinhos. Senhor, às vezes olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos, ó Deus, a retaguarda, olhamos adiante, não há ninguém que possa nos ajudar. Meu Pai, é tão difícil, ó Deus, as lutas e as tribulações desta vida. Mas ai de nós, se não fosse o Teu Espírito Santo. Senhor, às vezes nos falta, meu Pai, o consolo do homem, mas o Senhor já enviou o Consolador que está conosco. Meu Deus, às vezes olhamos para o mar revolto à nossa volta, Senhor, e nós não só, ó Deus, nós não nos adoecemos porque o Senhor tem derramado a Tua paz em nosso coração. E a Tua paz, ó Deus, tem guardado o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo. É por isso que nós ainda nos encontramos sóbrios, mesmo, meu Pai, a tempestade assolando a nossa vida. Mas durante esse período, ó Espírito Santo, segura firme nas nossas mãos, para que em momento algum, meu Pai, nós venhamos desistir do Senhor. Para que em momento algum, meu Pai, sejamos nós tentados a achar que fomos abandonados pelo Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, meu Pai. Pelo contrário, Senhor, possamos, ó Deus, meu Pai, nos agarrarmos no Senhor e nos firmarmos em Ti, no nome de Jesus Cristo. Paizinho querido eterno, e que através desta palavra o Senhor possa continuar fortalecendo o coração do Teu povo. Aqueles que estão passando pelo vale, fortalece em nome de Jesus Cristo. Aqueles, meu Pai, que estão no tempo da bonança, ó Deus, que esta palavra possa ser uma vacina ao seu coração, para que quando a luta chegar, ele possa se firmar em Ti, em nome de Jesus Cristo. Paizinho querido eterno, e assim nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.